Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso processo da disciplina de Ética, Bioética e Lei do Exercício Profissional de Enfermagem. Hoje, com a nossa aula 4, vamos falar um pouquinho de Comissão de Ética de Enfermagem, que é tão importante dentro da nossa profissão, dentro da nossa equipe de trabalho e dentro das instituições de saúde. E aí, nós voltamos sempre perguntando, né, o que é ética? Né? Aí nós temos que sempre frisar que ética vem da essência da alma humana. A ética é fazer o que é correto. Não tem jeitinho, não tem mais ou menos, não tem nada. Eu tenho que ser ética e pronto. Eu tenho que fazer o que é certo e pronto, ok? E o que a ética acaba sendo, né? Um estudo dos comportamentos que caracterizam uma cultura, um grupo de profissionais que utilizam valores e uma determinada situação, elaborando as perspectivas, as direções de uma profissão, de uma classe social. O que isso quer dizer? Eu estou a cuidado da população, eu vou cuidar de alguém. Como que eu vou cuidar de alguém? Se eu cuido de maneira ética, eu vou fazer só o que é o certo. Eu não vou levar maleficência para essa pessoa. Eu não vou fazer uma medicação errada. Eu não vou tratar mal essa pessoa. Eu não vou levar mal nenhum para ela, porque eu vou fazer tudo corretamente. Por isso que nós temos os cursos de auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, e nós aprendemos todas as questões das habilidades, competências e atitudes que nós temos que ter enquanto profissional da área da enfermagem. E aí, em detrimento disso, nós temos a lei do nosso exercício profissional de enfermagem. Por que isso? Porque dentro da lei do exercício profissional tem lá quais são os nossos deveres, quais são as nossas obrigações, quais são os nossos direitos também, as penalidades. Se acontecer alguma infração ética, está ali. Então, é muito importante a gente estar diante da lei do exercício profissional e ter contato com ela. Aí, para vocês terem contato, depois eu vou deixar o link onde baixa, lá no COFEM, no Corém, todos nós temos. Antigamente eles mandavam via correio para as nossas casas, mas hoje em dia, com as questões digitais, com a tecnologia da informação, acaba abreviando todas essas questões. Nós conseguimos ter a lei do exercício profissional no celular para poder consultar, né? Fica muito mais prático. E como eu já havia comentado, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem ele faz o quê? Ele reúne normas e princípios, direitos e deveres pertinente à conduta ética que deve ser seguida por todos os profissionais. Nós temos que assumir o nosso Código de Ética, porque através dele, na verdade, não deveria nem existir se fosse pensar, porque se todo mundo fosse ético, para que eu preciso de um Código de Ética? Mas, infelizmente, diante do caráter das pessoas, do modo de agir das pessoas, foi obrigatório criar um código de ética, porque as pessoas não estavam seguindo a ética como princípio de viver humano. Essa que é a questão maior, né? E aí nós passamos por uma situação que, ética é um requisito humano. A ética é um pressuposto básico para o sucesso da assistência hospitalar. Porque se eu sou ética, eu sou correta. Se eu sou correta, eu vou agir de maneira humana, corretamente, com aquela outra pessoa que eu estou cuidando. É simples assim. E aí, humanizar é assegurar e garantir o respeito à ética nas relações. Será que eu consigo amar todo mundo? Infelizmente, nós somos muito passíveis de fragilidades, né? Eu não consigo amar todo mundo muitas vezes. Às vezes tem pessoas que é muito mais fácil de se amar porque são mais próximas, porque têm afinidades, agora outras não. Mas nem por isso eu vou deixar de cuidar de uma maneira humana e de uma maneira que eu leve segurança para essa pessoa. Então, as relações precisam estar pautadas no respeito e na ética. Independente de quem for, eu tenho que assegurar uma maneira íntegra no meu cuidado para essa pessoa. E aí o Edgar Morin, eu trago aqui para vocês, que ele é um filósofo, né? E ele escreveu sobre a educação do futuro e os 7 saberes necessários à educação do futuro. Aí ele nos coloca que a compreensão mútua entre os seres humanos é daqui para frente vital para que as relações humanas saiam do seu estado bárbaro de incompreensão. Então, ou seja, as pessoas não se compreendem. Então, elas se degladeiam. Nós percebemos muitas vezes, guerra no trânsito, por uma coisinha de nada, as pessoas vão lá, tiram uma arma e matam o outro.
E nem é considerado bandido, hein, que está roubando. Pessoa comum. E aí vai lá e faz esse tipo de atitude. Eu considero, às vezes, até o segurança, por exemplo, de uma organização de saúde. Ele está ali cumprindo o papel dele. Se de repente ele não deixa a pessoa entrar porque não tem o cartão de visita, não tem determinadas situações, ele está cumprindo a ordem que passaram para ele. Então, ele vai pedir identificação, ele vai pedir o tal do cartão da visita, e as pessoas às vezes já começam a agredir. Sabe com quem que você está falando? Sabe quem sou eu? E por aí afora, né? Então, isso é muito complicado. Então, as pessoas muitas vezes não compreendem o papel do outro. Qual é o papel dele? Qual é o papel profissional dele? Então, isso é muito importante, a gente saber essas relações e saber respeitar o papel profissional de cada um, principalmente nós que fazemos parte de uma equipe multidisciplinar de saúde. Então, o que nós pensamos? O coitado da pessoa que a gente está cuidando, ela não sabe nem mais quem ela é. Porque, nessa altura da vida, já ando tão confuso que não sei mais quem eu sou. Vejam só. Na ficha do médico, eu sou cliente. Se atropelado, eu sou acidentado. Doente no hospital, eu sou paciente. E para os jornais, eu sou a vítima. Olha que situação. A mesma pessoa, em diferentes cenários, ela acaba sendo denominada de várias situações. Antigamente a gente só chamava de paciente. Depois vieram as operadoras de saúde e começaram a chamar de cliente, porque veio um serviço de hotelaria atrelado a essa situação. E aí as pessoas, até quando vão fazer prova, o profissional da saúde, ele nem sabe mais se ele escreve paciente ou se ele se dirige a cliente. Aí às vezes ele coloca paciente barra cliente, para não perder o ponto da prova, né? Na hora de uma prévia seleção para trabalho, né? E aí vem essa dúvida, né? Quem é essa comissão de ética de enfermagem? Será que todos sabiam que obrigatoriamente, pela lei do Conselho Federal de Enfermagem, obrigatoriamente, devido ao quantitativo de funcionários na instituição, é obrigado a ter comissão de ética de enfermagem? Então, tem comissão de ética médica, comissão de ética de enfermagem. Só que a comissão de ética médica, ela vai ver questões da medicina, dos médicos. A enfermagem, só da enfermagem. Então, se é um psicólogo, ele vai ser encaminhado para a comissão de ética de enfermagem? Não, ele não vai. Só vai ser encaminhado para a comissão de ética de enfermagem se algum profissional da equipe de enfermagem realizar alguma infração. Este é o sentido. E aí o Conselho Regional de Enfermagem fixou as normas para a criação de comissões de ética de enfermagem nas instituições, com quadro de pessoal formado por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, ou ainda exclusivamente por enfermeiros, porque tem algumas organizações que não estão tendo mais o técnico nem o auxiliar, só tem enfermeiro trabalhando. Mesmo assim, tem que constituir uma comissão de ética de enfermagem. E aí as comissões exercem, por delegação do Conselho Regional de Enfermagem, atividade nos serviços de enfermagem das instituições de saúde com idoneidade, assumindo funções educativas, consultivas, conciliadoras e de orientação e vigilância quanto ao exercício ético e disciplinar dos profissionais da enfermagem. Não é dizer que a comissão de ética está ali para julgar e ser punitiva, não. Ela é educativa também. Ela vai ensinar a manusear o código de ética, ela vai ensinar a consultar o código de ética, ela vai fazer educação continuada com semanas de ética de enfermagem, para poder sensibilizar os profissionais de quais são as condutas corretas que nós temos que ter, né? Eu trabalhei na Comissão de Ética de Enfermagem do Santa Marcelina de Itaquera, eu fui secretária, fui presidente, fui vice-presidente, de 2004 até 2011. Aí depois, no final, eu era só presidente, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Eu fazia reuniões com a equipe, né, da comissão. Nós fazíamos atendimento para as infrações. Então, mais à frente eu vou explicar como que ocorria esse fluxo das infrações. Mas foi um aprendizado muito grande que eu tive, viu, nesse período. E aí nós temos a resolução 014 de 2018, que normatiza a criação, o funcionamento e os procedimentos sindicantes das comissões de ética de enfermagem do Estado de São Paulo. Então, o que significa? Todas as instituições de saúde têm uma comissão de ética de enfermagem. Dependendo da situação e do agravante, a situação tem que ser encaminhada para o Conselho Regional de Enfermagem, porque se não encaminhar, isso pode dar algum problema.
Eu tenho um caso que quando eu participei, era eu e uma eu era presidente, tinha a vice-presidente que era a Leonor. Infelizmente ela já até faleceu, essa enfermeira, né? Ela tinha uma doença autoimune e já vai fazer uns 3 anos que ela faleceu. Mas uma pessoa queridíssima. Aí o que aconteceu? Eu fui chamada, recebi uma convocação e ela também. Aí eu falei, nossa, Lê, mas será que eu não paguei a anuidade? Eu fiquei preocupada com a minha anuidade. Eu falei, mas eu acho que eu paguei, quando eu fui ver, eu tinha pago até 2 vezes. Eu achei que eu não tinha pago, paguei a parcela única, depois eu tinha parcelado. Ainda tinha pago 2 vezes. Eu falei, mas será que estão chamando a gente lá no Corém, né? Então, não sei o que, taraná. Mas olha o que aconteceu. Nós atendemos um caso que não era nem funcionário da instituição, era de uma escola. Então, o professor, junto com uma aluna de uma escola, o que aconteceu? A aluna, a estagiária, administrou uma medicação errada no paciente, por via errada, que levou o paciente a óbito. E nós acabamos atendendo o caso, porque o que aconteceu? Nós soubemos do caso, chamamos o professor, explicamos para ele e falamos para ele assim, olha, é melhor você ir no Corém e falar no Corém o que aconteceu, taranã, né, tal. E nós registramos dentro da instituição, mas nós não fizemos a indicação no Corém, enquanto instituição. E aí o que aconteceu? Os conselheiros nos chamaram, uma conselheira fiscal nos chamou e falou que a sorte foi que ele foi muito honesto, esse professor. Ele foi lá, porque nós orientamos aí, mas na verdade nós que tínhamos que ter encaminhado o caso, porque nós somos coautores. Então, depois, quando vocês estiverem em campo de estágio com o professor, a instituição, qualquer coisa que aconteça em campo de estágio, a instituição é coautora. O autor é o professor e o aluno junto. O aluno é o autor, o professor também é coautor e a instituição é coautora, a faculdade é coautora. Então, obrigatoriamente, tem que encaminhar os casos para o Conselho Regional de Enfermagem, principalmente casos críticos, onde você tem um agravante com o paciente, ou seja, morte, ou seja, um agravo maior, qualquer sequela agravante tem que ser encaminhado para o Conselho Regional de Enfermagem. E aí nós aprendemos com isso. Isso acabou sendo um aprendizado. E aí, quando chegou lá, eu até vi ela com os documentos e falei, nossa, parece minha letra. Aí era o documento que eu tinha dado para o professor, que ele foi muito honesto e foi lá. E se ele não vai? Não ia ficar registrado esse caso lá no Conselho Regional. Então, isso serviu muito de aprendizado para nós naquela época. E aí a Comissão de Ética de Enfermagem é um órgão representativo do Corém São Paulo. Então, dentro da instituição, ela representa o Conselho Regional, que tem a função, como eu já falei para vocês, opinativa, normativa, educativa e fiscalizadora do desempenho ético da enfermagem. Se de repente eu tenho um colaborador que está trabalhando sem estar registrado ou inscrito no Conselho Regional, é minha obrigação alertar e não deixar ele trabalhar, porque não pode trabalhar fora da lei do exercício profissional. Tem que estar inscrito, tem que estar com a anuidade em dia. E isso também barra o profissional de trabalhar, o pagamento da sua anuidade em dia. Aí compete ao enfermeiro, responsável técnico da instituição, promover as condições necessárias para a formação da comissão de ética de enfermagem. Então, quem é esse responsável técnico? É o gestor de enfermagem, gestor geral, é o diretor geral, depende como a instituição denomina esse profissional, porque existe um diretor geral de enfermagem para todos os profissionais de enfermagem dentro da instituição. Pode ter a figura de um supervisor, pode ter a figura de um apoiador, de um enfermeiro de unidade, mas existe um diretor-geral, é o diretor-geral de enfermagem que vai comandar toda a equipe de enfermagem daquela instituição. As comissões de ética de enfermagem são vinculadas ao Corém São Paulo, mantendo sua autonomia e imparcialidade, resguardando o sigilo e descrição sobre todos os assuntos vinculados às condutas registradas. Então, tudo o que acontece dentro da instituição tem que ficar na instituição. Eu comentei um caso, mas eu não citei nome, não citei instituição, não insistei assim, não coloquei ninguém, denegrir a imagem de ninguém. Ainda mais hoje que nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que acaba vinculando cada vez mais essa situação de eu proteger os dados daquelas pessoas que nós estamos cuidando. Quais são as finalidades da Comissão de Ética de Enfermagem, né? Deverá atuar de modo preventivo,
Por meio da conscientização, é quando eu falo para vocês as palestras, fazer semana da Comissão de Ética de Enfermagem, para divulgar a lei do exercício profissional da enfermagem, né? Ela tem como atribuições éticas e legais com vista a garantir assistência de enfermagem segura e a atuação do profissional de enfermagem sem qualquer forma de discriminação, violência ou assédio. Então, quantas vezes nós estamos, faz pouco tempo na mídia, apareceu isso, acho que tem umas 2 semanas, de um profissional de enfermagem, um técnico de enfermagem, que estuprou uma paciente da Reddor, que no hospital da São Luís da Anália Franco. Isso foi para a mídia, ele está preso. Né? Então, isso é muito agravante, porque a pessoa está sob os nossos cuidados, como que vai agir dessa maneira? Como que você vai deixar um trauma, uma violência dessa acontecer? Isso é inadmissível, né? E aí, como deve ser a formação dessa comissão de ética? Ó? Então, uma organização que tiver no mínimo 50 profissionais de enfermagem, obrigatoriamente ela precisa implantar uma comissão de ética de enfermagem. Que seja auxiliar técnico ou enfermeiro, tem 50, tem que promover a implantação da comissão de ética de enfermagem. Se for só enfermeiros, também. Não pode ser só auxiliar ou só técnicos, porque obrigatoriamente para comandar a responsabilidade do auxiliar e do técnico de enfermagem é privativa do enfermeiro. Então, obrigatoriamente, vai ter que ter a figura de um enfermeiro. E aí, quem faz parte da comissão de ética de enfermagem? É o médico? É o farmacêutico? É o nutricionista? Não, eu já falei para vocês. Só quem faz parte da comissão de ética de enfermagem é a equipe de enfermagem. É o auxiliar de enfermagem, é o técnico de enfermagem e é o enfermeiro. E aí, como que ocorre a eleição, né, da comissão? A eleição é feita pelos pares dentro da instituição, abre-se o momento da votação, né, dentro da instituição, e aí cada categoria vota para sua categoria, sendo a categoria de enfermeiro vai votar para os seus pares enfermeiros. Auxiliar e técnico de enfermagem virou uma categoria só, mas antigamente, quando o auxiliar e o técnico era separado, cada um votava para sua categoria, agora não é mais. Então, agora, praticamente, nós só temos 2 categorias elencadas, enfermeiros e auxiliares e técnicos de enfermagem. E aí, como eu já comentei para vocês, se tiver só enfermeiro dentro da instituição de saúde, a comissão será só de enfermeiros, sendo que sempre o cargo de presidente vai ser do enfermeiro. Então, geralmente, nós fazemos uma reunião quando acaba a eleição, e aí, quem vai ser o presidente vai ser o enfermeiro, e aí depois tem um secretário. O secretário vai ser quem tiver mais habilidades, né? É importante sempre deixar aquela pessoa que sabe mexer em computador, digitar, porque vai ter que redigir ata, tem que escrever bem, tem que ter uma boa caligrafia, não, porque agora tudo é digitado, né? Mas pelo menos saber, assim, questões gramaticais, né? Da língua portuguesa. Isso é muito importante. E aí o conselho, ele coloca o quantitativo de quantos membros tem que ter a comissão. E aí isso vai depender do quantos profissionais naquela instituição vai ter. Então, de 50 a 99 profissionais, precisa ter 7 membros efetivos, 4 enfermeiros e 3 técnicos e auxiliares de enfermagem. Acima de 99 profissionais, serão 11 membros efetivos, 6 enfermeiros e 5 técnicos auxiliares de enfermagem. E aí é facultativa a questão do suplente. Antigamente era obrigatório ter suplente, hoje em dia não mais. Então você pode ter só os membros efetivos sem problemas. Agora tem algumas instituições que ainda colocam no quadro membros suplentes. E aí qual é a competência da Comissão de Ética de Enfermagem? Primeiro, divulgar e zelar pelo cumprimento da legislação, né? Isso é muito importante. Promover e participar das atividades multiprofissionais referentes à ética e bioética. Identificar as ocorrências éticas e disciplinares dos serviços de enfermagem, receber denúncia de profissionais de enfermagem, até de usuários, de familiares, de paciente ou de outros membros da equipe multidisciplinar, instaurar procedimento de sindicância, né, sindicante, para apurar os fatos, para saber o que aconteceu, elaborar um relatório conclusivo e, se necessário for, encaminhar para o Conselho Regional de Enfermagem, igual eu falei para vocês naquele caso que eu citei. Em relação aos comunicados, né, o que nós temos com maior frequência? Erros técnicos de enfermagem, que é erro de administração de medicamento, algum procedimento fez de maneira inadequada,
cateterismo de maneira inadequada, catéter vesical, catéter nasoenteral, enfim. Porque pode ser tanto do auxiliar do técnico ou do enfermeiro, o erro técnico. Acidentes com paciente, queda do leito. Hoje em dia a gente vê que a maioria das organizações criaram comissões de queda do leito. Olha que coisa meio que contraditória. Você precisa criar uma comissão para ninguém deixar o paciente cair da cama. Então, isso é muito agravante também, né? Nós temos casos notificados com frequência, questão de postura. Eu já tive um caso de uma pessoa, porque quando a gente imagina que a pessoa faz um erro, ela sempre aparece na comissão de ética preocupada, chorosa, se culpando, não sabe como aquilo aconteceu, porque às vezes ela estava passando por uma fase muito difícil e infelizmente aconteceu o erro. Mas eu já tive casos de pegar uma pessoa que deu de ombros, não estava nem aí. Claro que ela foi desligada, porque como é que você confia no profissional desse? Que para ele é tanto faz como tanto fez o erro que ele cometeu. Ele levou maleficência para o paciente, causou mal para o paciente e tanto faz a situação? Não pode, né? E aí não dá para permanecer dentro da instituição. Não pode permanecer na equipe de enfermagem. E aí, geralmente, como que acontece o fluxograma, né, da comissão? É feita uma notificação, seja por quem for, paciente, colega de trabalho também pode acontecer, chefia, enfermeiro, independe. Aí encaminha para a coordenação, gerência de enfermagem, que vai encaminhar para a comissão de ética de enfermagem. A comissão de ética se reúne com seus membros, é feita uma convocação, né? Se reúne e vão discutir o caso. Depois eles vão convocar a pessoa envolvida. E através disso vai ser orientado através da lei do exercício profissional da enfermagem. E aquilo que eu falei, depois é redigido um relatório e arquivado. Se foi um agravante, tem que mandar para o Conselho Regional de Enfermagem, que aí vai continuar a sindicância. Por exemplo, no caso daquele caso do estrupo, que além da situação da comissão de ética, ainda envolveu o Código Civil, que é o Código da Sociedade, que ele foi preso, envolveu delegacia e assim por diante, né? Que é um agravante sério. E aí, como eu falei, ó, nós temos dois aspectos da infração, que ela pode ser ética, que é através do nosso Código de Ética dos Profissionais, né, que respeita a pessoa humana, e pode ser através do jurídico, que é as normas internas e o Código Civil da sociedade. Então, esse caso que eu falei do estupro vai responder pela Comissão de Ética, pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem e também juridicamente, pelo Código Civil brasileiro, que ele vai responder pela situação que ele fez com a paciente. E aí, o que é importante a gente colocar? As questões dos princípios fundamentais, né? Ó, a enfermagem ela é comprometida com a produção e gestão do cuidado, prestado nos diferentes contextos socioambientais e culturais, em resposta às necessidades de cada pessoa, de cada família e da coletividade. O cuidado de enfermagem se fundamenta no conhecimento próprio da profissão e nas ciências humanas, que é isso que vocês estão tendo agora na faculdade, na graduação. Vocês estão adquirindo esse conhecimento. Depois, atrelar esse conhecimento com as práticas. E isso é fundamental, é um princípio fundamental para o nosso agir em enfermagem. Então, são próprios das ciências humanas, sociais e aplicados e executada pelos profissionais na prática social, né? E é cotidiana no assistir o paciente, no gerenciar, no ensinar, educar e pesquisar. Nós fazemos parte de todos esses processos. Nós assistimos, cuidamos. Enquanto enfermeiro, nós gerenciamos. Enquanto enfermeiro, nós somos professores, educamos. Eu sou enfermeira educadora. Eu sou enfermeira pesquisadora, eu faço pesquisa. Esses trabalhos que vocês fazem, da atividade de extensão, depois dos TCC, isso é muito legal porque é pesquisa. Recentemente eu publiquei 3 trabalhos de 3 alunas minhas do passado, os TCC dela, numa revista e mandei para elas, ó, os 3 TCC foram publicados na revista e mandei a revista que foi publicado. Elas ficaram super felizes, porque isso vai pro currículo, isso é um diferencial. E é isso que a gente tem que começar a fazer, até com o trabalho de extensão que vocês estão fazendo. Isso é muito importante. E o paciente ou o cliente que seja, por sua vez, ele fica desse jeito, ó. Quando ele interna ou quando ele está na unidade de base de saúde esperando uma consulta, ele fica desse jeito, ó. Como que eu vou ser tratado? Será que a pessoa vai me tratar bem? Será que eu vou ser bem atendido? Quem que vai cuidar de mim? E será que eu vou sair daqui vivo? Será que eu vou sair de que jeito? Eu vou sair andando? Será que eu entrei andando, vou sair andando? Ou eu entrei andando, vou sair sem a minha perna? Aí o problema era no meu braço, no membro superior e cortaram o membro inferior. Isso já aconteceu, gente. Isso é muito complicado. Então, a gente tem que pensar em todas essas situações, porque é sempre, eu falo sempre,
Nós cuidamos do amor da vida de alguém. Como eu vou cuidar do amor da vida de alguém e como que eu quero que cuidem dos amores da minha vida? Então, nós temos que ter isso em sã consciência. Que profissional que eu quero ser? Eu tenho que querer ser o melhor profissional. Eu não tenho que brigar para não dar banho no leito do paciente. Eu tenho que brigar para dar o banho sim, porque o meu banho é o melhor banho do mundo. Pronto. É assim que tem que funcionar. Eu tenho que brigar para dar o cuidado para o paciente. Não que aquele paciente é pesado, dá trabalho. Não, mas o meu cuidado é melhor. Ele merece o meu cuidado. Ele merece ser cuidado por mim porque o meu cuidado é melhor. Mas o que a gente vê hoje em dia, as pessoas brigando para não cuidar. Eu já cuidei hoje, não quero cuidar hoje, não vou cuidar amanhã. Como que é isso? Como que é essa situação? Se eu entrei para cuidar, independe de quem seja, que eu cuide 2, 3 vezes do mesmo paciente, não me importa. O meu cuidado é o melhor. E aí nós temos esses questionamentos, né? O que acaba sendo imperícia? O que acaba sendo imprudência? O que é negligência e omissão? Imperícia, na verdade, é o despreparo técnico-científico para o ato. Quando vocês saem da faculdade, quando nós saímos da graduação, todos nós somos perito em quê? Em ser enfermeiro. Eu posso não ter a prática profissional, mas eu sou perito porque lá no meu histórico está dizendo que eu tive tantas horas de semiologia e semiotécnica, tantas horas de cuidado cuidado clínico com o adulto, tantas horas de saúde da criança. Está lá escrito que eu tive. E tem a minha nota lá. Pode ser a raspa no 6? Pode ser mais? Pode, tanto faz, mas está lá. Então, perito eu sou. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. E a questão da imprudência? A imprudência é você não realizar as ações sistematicamente. É o planejamento. Então, vamos pensar, eu tenho um paciente que ele vai para um centro cirúrgico 7 horas da manhã. E aí as pessoas falam do banho. O banho é importante? Para ele é. Porque ele toma um banho para ir para o centro cirúrgico um pouco menos contaminado. E aí eu entrei 7 horas da manhã e o meu posto de enfermagem fica no meio do corredor e o leito do paciente lá no fim do corredor. Aí eu chego lá no leito do paciente, esqueci a bacia para dar o banho. Esqueci o jarro. Esqueci o sabonete, esqueci tudo. Quando o maqueiro chega para pegar o paciente não toma banho, imprudência. Eu não realizei a minha ação sistematicamente. O que é isso? Quando a gente vai trabalhar no dia seguinte, o que nós fazemos às vezes? Eu particularmente faço isso. Que roupa que eu vou vestir? Se precisa passar, eu passo um dia antes. E eu já detesto passar roupa, mas eu passo antes. Para quando chegar na hora do banho, eu dormir um pouquinho mais, tomar meu banho, a roupa já está preparada. O que eu fiz? Eu realizei uma ação sistemática anteriormente, eu fiz um planejamento. E isso é não ser imprudente. É realizar a ação sistematicamente, através de um plano de ação. E a negligência é não fazer. E a omissão é pior que a negligência, é deixar de fazer o que tem que ser feito. Praticamente é isso. E aqui, só para a gente frisar mais um pouco, a imperícia é o despreparo técnico e científico para o ato, que a gente já comentou. A imprudência é ação intempestiva, precipitada, insensata, não realizou sistematicamente. Abriu uma porta de qualquer jeito e derrubou o colega. Abrir alguma coisa lá de qualquer jeito na hora de uma parada cardiorrespiratória. Derrubar a tomada, derrubar a bomba de infusão, por aí afora, né? A negligência é a inação, é indolência, inércia. Tem características de omissão e desmazelo. E a omissão é deixar de fazer o que deve ser feito. Praticamente é isso. E aí, finalizando a nossa aula 4, eu espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado muito bem, assim, no coração de vocês, na verdade, que como é importante as nossas ações de enfermagem. Eu quero ser exemplo para alguém enquanto enfermeiro, e nós somos. Eu quero, eu sou muito grata, que eu tenho muitas pessoas que falam, nossa, Nina, eu me espelho em você. Até hoje, professor, aluno ou pessoal que trabalhou comigo, nossa, eu gostaria, eu quero ser igual a você quando eu crescer. Tem essas frases, né? E é muito legal porque eu também tive pessoas assim. Eu tive pessoas a quem eu me espelhei. E sempre pensando no bem-estar do paciente. Isso é uma questão que eu durmo tranquilamente. Todos os meus pacientes eu sempre cuidei muito bem. Nunca deixei de cuidar da maneira que não deveria ser cuidado. E isso é muito importante.